Basílica de São Pedro e São Paulo. Lembrar das basílicas é lembrar das grandes figuras de Pedro e Paulo, colunas da igreja, testemunhas do Evangelho. Aliás, lembramos do templo como lugar de oração, de louvor a Deus, do encontro da comunidade cristã e de fortalecimento da sua fé e da sua missão. Mas acima de tudo é lembrar o que a palavra de Deus nos dirige. Em 1 Coríntios 16, 19, não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus? Na verdade, lembrar do templo de pedra, acima dele é lembrar que nós somos o templo de Deus. Veja um vídeo. Olá, família CNSR. Eu sou o professor Paulo Vilela, professor de Química do Ensino Médio, e iniciaremos um breve relato junto com o aluno Guilherme Passini, do Ensino Médio também do primeiro ano A, a história de São Pedro e São Paulo. Ambos têm uma conexão muito bonita, muito gloriosa, através da história bíblica. Tá? São Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Jonas e irmão do apóstolo André. E é interessante que o seu nome de nascimento não era Pedro, e sim Simão, ou até mesmo Simeão. Ele era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. E através de João Batista, ele foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. E nesse primeiro encontro, Jesus o chamou de Kefa, que significa pedra em aramaico, e Petrus em grego. E nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum com a família e a mulher. E a coisa mais gloriosa e mais bonita é que em Mateus, no capítulo 16, no verso 18 e 19, é citado que sobre Pedro, melhor dizendo, Jesus Cristo construiria a igreja. É mais ou menos assim que está escrito, mais ou menos não, claro, é assim que está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, 18 e 19. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Uma passagem muito bonita e muito marcante na vida de Pedro, porque quando Jesus diz isso, ele concede a Pedro o dom do Evangelho. E o mais lindo ainda é que no primeiro sermão que Pedro fez, ele converteu e trouxe a batismo 3.000 pessoas, ou seja, 3.000 almas. E ele foi o primeiro a presidir a primeira comunidade cristã, que dirigiu o Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário grandioso, que inclusive estamos aí com o anunciar do Evangelho nos dias de hoje. Ele encontra São Paulo também em Jerusalém, porque Pedro viajou muito. Ele apoiava a iniciativa de Paulo, de não atrair não-judeus para a fé cristã. E após esse encontro com Paulo, Pedro foi preso por ordem do rei Agripa. Nesse período, ele foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver, e ali fundou e presidiu a comunidade cristã na base da Igreja Católica Romana. E por isso, segundo a tradição, foi crucificado por ordem de Nero. E o interessante é que ele foi crucificado de cabeça para baixo, justamente porque ele não achava ser digno de ser crucificado igual ao Mestre, que é Jesus Cristo. Glorioso apóstolo São Pedro, com suas 7 chaves de ferro,
Abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas 7 chaves de ferro, e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos digiro. Que seja assim. Amém. Paulo, também conhecido como Saulo, teria nascido em Tarso, uma região do Império Romano que hoje pertence à Turquia. E assim como Jesus Cristo, ele era judeu e pertencia a um grupo conhecido como os fariseus. Isso gerou problemas aos seguidores de Jesus. Acontece que Jesus pregava uma espécie de reforma no judaísmo. Era uma religião muito presa aos normatismos e moralismos, e Jesus via que isso não libertava o homem, mas sim o aprisionava. E para judeus mais convictos, como Paulo, era muito difícil de aceitar isso. Um fato foi fundamental para Paulo deixar a perseguição de lado. Em uma data entre os anos de 33 e 36, Paulo viajava de Jerusalém a Damasco, a atual capital da Síria, com o objetivo de prender os cristãos. Chegando ao destino, o futuro santo teria tido uma visão de uma luz tão brilhante que ficou cego por 3 dias. Paulo então ouviu Jesus lhe perguntando o motivo da perseguição, lhe instruindo a entrar na cidade. Um homem chamado Ananias se encontrou com Paulo, em Damasco, e o fez voltar a ver. E a partir da experiência de Damasco e a conversão dele, vemos em Paulo a transformação da sua mentalidade, se tornando um corajoso pregador, fundamental para o estabelecimento do cristianismo primitivo. A conversão de Paulo fez com que ele iniciasse uma série de pregações sobre Jesus. E agora, ele exercia a mesma função que antes ele perseguia. A perseguição era pelo anúncio explícito de Deus e o reino de Deus. Eles entendiam isso como uma estrutura política, acima de César. E o cenário só se tornou mais a favor dos cristãos séculos mais tarde. Em 325, por meio do imperador Constantino, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos. Paulo não viveu tanto. Ele teria sido morto em Roma por volta do ano de 67, decapitado durante o reinado do imperador Nero. Ó glorioso São Paulo apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo. Fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos. Que possamos por vossa intercessão conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos santos apóstolos, concedei-nos por vossa ajuda a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda a cilada do inimigo. Concedei-nos especialmente a paz de Deus, graça de que tanto precisamos. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.